Oi, eu sou o Juan, tudo beleza? Você está no canal da Rune. No vídeo de hoje nós vamos falar de parafuso. No vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre pregos. Se você ainda não assistiu, clica no link aqui em cima que você já vai direto para ele lá. Uma das principais partes de todo o projeto é a fixação. Querendo ou não, ela é indispensável para boa parte deles. Mas você realmente sabe o que é melhor para o seu projeto? Se vai usar prego, parafuso, cola. Assim como os pregos, os parafusos também são feitos de metais em sua maioria. Porém, também é possível encontrar eles em diversos outros materiais, como PVC, madeira, plástico, entre outros. Mas independente do material que ele é produzido, a função dele é a mesma: unir duas ou mais partes ou elementos de maneira reversível, ou seja, é possível remover eles. Como o parafuso não possui o mesmo poder de penetração, a tendência é que você sempre utilize uma broca ou alguma coisa do gênero para fazer um furo prévio antes de você estar aplicando o parafuso. Existem muitos tipos de parafuso no mercado e a utilização deles varia exatamente para o que você quer utilizar ou não. O que varia boa parte das vezes são os formatos desse parafuso. Tá? De modo geral, todos eles apresentam 6 elementos principais: cabeça, fenda, pescoço, corpo, rosca e ponta. Então, para começar falando sobre os tipos de parafuso que existem, vamos falar um pouquinho sobre essa anatomia prévia que eu já comentei. Porém, nem todas essas partes são essenciais para você determinar se aquilo é ou não um parafuso. O importante é que ele tenha somente algumas dessas características. Um exemplo disso são os parafusos que não têm ponta nenhuma. Agora vem as divisões, tá? O que vai realmente determinar ou diferenciar parafuso de parafuso. A primeira parte delas é a partir da cabeça. A cabeça é uma parte muito importante do parafuso, porque a partir dela nós vamos definir exatamente para que tipo de projeto nós vamos estar utilizando e qual que é o tipo de parafuso que a gente vai estar trabalhando. A cabeça é essencial para saber se nós vamos precisar de algum tipo de chave para trabalhar ou se nós vamos poder fazer toda a aplicação dela na mão. As cabeças do parafuso podem ser de diferentes formatos: redonda, quadrada, achatada e assim por diante. O formato é o que vai determinar o tipo de acabamento que você vai querer dar para o seu produto. Os principais tipos de cabeça que existem no mercado são a sextavada, lentilha, flangeada, redonda, oval, chata ou panela. Alguns parafusos são gravados em sua cabeça algumas classificações e marca do produto. Dentre essas características, normalmente você vai encontrar ali também a sua classe de resistência. Porém, essa identificação muda de acordo com cada norma que o fabricante utiliza. Para as classificações de grau 1 e 2, não é necessária a gravação de resistência. Nós comentamos agora há pouco em relação à cabeça, tá? O que a cabeça necessariamente influencia, tá bom? Se você tem uma peça em que a cabeça ela é arredondada, tá? Você pode estar utilizando ela como um elemento de acabamento também. Não necessariamente para fixação, você pode usar ela como algum detalhe que você vai utilizar, tá bom? Se você precisa de uma peça que ela precise de um aperto maior, que você não conseguiria dar um aperto, por exemplo, somente com a chave de mão ou com uma parafusadeira, tá? Você precisaria realmente de uma força maior. Normalmente você vai estar utilizando parafusos de cabeça sextavada, tá? Por quê? Porque a boa parte deles você vai ter que usar um tipo de chave específica. Tá? O que seria isso? Seria uma chave em que a ponta dela seria um hexágono, tá bom? E por que normalmente a gente utiliza esse tipo de chave? Porque boa parte deles não possuem ponta e você consegue então dar o aperto em dois lados. Você pode utilizar uma porca junto e isso faz com que a sua fixação fique ainda mais firme, ainda mais forte. Não é necessário para todos os tipos de ferramenta, mas em boa parte delas, principalmente em peças que você vai ter muito movimento utilizando em cima dessa fixação, como uma mesa muito grande ou uma cadeira muito específica, você vai precisar utilizar uma porca. E utilizar a sextavada ou se não uma Allen ou só qualquer um desses outros tipos, mas utilizando uma porca é essencial. Outra característica muito importante é a fenda. O que seria isso? É a cavidade ou aquele buraco que fica na ponta da maioria dos parafusos. Nem todos os parafusos possuem a fenda. É a principal característica que nós vamos definir o tipo de chave ou ferramenta que a gente vai estar utilizando. A fenda é o que vai determinar se nós iremos ou não precisar de uma chave especial para ela. É muito comum nós encontrarmos alguns tipos específicos de parafuso com fendas específicas.
Então nós iremos precisar utilizar a chave certa para essa finalidade. Há alguns tipos de fenda que são mais comuns de nós encontrarmos e outros têm um pouco mais de dificuldade. Os tipos de parafuso que nós encontramos no mercado com mais facilidade são os parafusos com a fenda simples, a fenda Phillips, Close Drive, Allen. Essas são as principais, as mais comuns de encontrarmos. Porém existem outras variações, como a Robertson, a 2 furos ou spanner, a Tri-Wing, 6 lob, entre algumas outras. Eu vou falar isso daqui mais pra frente no vídeo. Outra característica que vamos levar em consideração é o pescoço. O que seria isso? É entre a cabeça e o intervalo da rosca, podemos dizer assim. Essa é uma das partes que não necessariamente precisam existir em um parafuso para ele ser considerado um parafuso, porque ele está ali apenas para fazer uma determinada função, seria a parte lisa, logo depois da cabeça. Os pescoços podem ser de diferentes formas, podemos ter pescoços quadrados, redondos, ovais, e eles podem ser também maiores, inclusive, que o espaço destinado para a rosca. Já a rosca, ela é o fator primordial para você determinar um parafuso. Por quê? A rosca é definida como um conjunto de filetes e ela pode ser considerada o elemento de trava. Tá? Ele pode ter a rosca da cabeça até a ponta, como ele pode ter apenas um intervalo pequeno do comprimento do parafuso. Essa parte pode ter diversas aplicações. Normalmente é ela que vai fazer a fixação do parafuso numa madeira, ou se não 2 chapas de metais e assim por diante. Por quê? É a rosca que vai determinar se na hora de você colocar o parafuso ela vai ter trava suficiente ou se você vai ter espaço para conseguir colocar uma porca e conseguir fixar direito essas peças. Embora todas as roscas sigam a mesma lógica, elas ainda assim podem ser diferentes entre si. Tá? Algumas podem ser mais agudas, outras podem ser mais retas e mais quadradas, outras podem ser ovaladas. Então tudo isso vai definir qual que é a sua verdadeira aplicação. Mas de todas as formas, a principal que nós encontramos são as triangulares. E ela normalmente é utilizada desse formato porque facilita a aplicação de uma porca e também facilita, em alguns casos, a utilização dela somente como um parafuso de sustentação, de trava mesmo, sem a necessidade da porca. Então você não tem nada para segurar, ela é somente o próprio tipo do parafuso, é o próprio parafuso que vai fazer essa junção de 2 peças ou mais. A ponta, como é o próprio nome já diz, né, a extremidade que faz o primeiro contato com o material, ela pode ou não existir. Também é um desses componentes que fica naquela de não ter necessidade em alguns casos, e em outros casos ela é fundamental. Tá? Por que isso? Porque o tipo de ponta é o que vai determinar se você vai poder utilizar esse parafuso de forma sozinho ou se você vai precisar necessariamente fazer um furo prévio, ou se você vai precisar colocar uma porca, ou se você vai utilizar esse parafuso como porca. As pontas chanfradas, ou com tipo uma ponta mesmo, formato cônico, seguindo o corpo e a espiral da rosca e do parafuso, elas servem como guia, principalmente para o parafuso conseguir estar entrando entre os primeiros veios da madeira, ou se não de um furo menor que já foi feito, para você estar conseguindo ter uma peça bem alinhada. Assim, elas facilitam muito a montagem e auxiliam para que aquele primeiro filetezinho da rosca não amasse. Normalmente as pontas agulhas, elas têm esse formato porque elas têm um poder de penetração um pouco maior. Você não precisaria, por exemplo, fazer um pequeno furo antes. Você pode utilizar ela direto para estar perfurando o material. Tá? Eles são um pouco mais complicados de se encontrar, mas é possível encontrar sim. Normalmente as peças de ponta-agulha, os parafusos de ponta-agulha, eles também vêm acompanhados ou podem ser vistos como peças de ponta brocante ou ponta com broca. Existem alguns tipos de variações dessas pontas brocas. A ponta-agulha é uma delas, porque normalmente ela possui algum tipo de entradinha, algum chanfrozinho que vai facilitar essa cava da madeira. A ponta broca, por outro lado, diretamente a ponta broca, você tem o formato de uma broca de furadeira mesmo. Então ela vai fazer o furo sem a necessidade de você estar utilizando uma furadeira prévia, né, para poder fazer ali. Normalmente isso daí acontece quando você tem um parafuso muito maior ou você tem uma estrutura que não permite você furar primeiro para poder travar. E por fim, ainda no segmento de ponta broca, você possui a ponta broca com asas. Essa tem exatamente na primeira ponta dela, ela é uma pequena broca.
A primeira parte, a primeira seção do parafuso, ela é uma broca. Então ela vai fazer a função de perfurar o material primeiro antes de começar a atarrachar a rosca do parafuso. Falando agora um pouquinho das fendas, que eu já tinha comentado antes, tá? Eu vou especificar agora para vocês os principais tipos e quais são os mais fáceis de ser encontrados. Nós temos então inicialmente a chave de fenda simples, que você normalmente vai utilizar com parafusos de fenda combinada, que ela normalmente é um xizinho com um risco um pouco maior, ou se não com a fenda simples, que ela é somente um risco, tá? Uma fenda rápida, uma fenda simples. Qual que é a vantagem dele? É muito fácil de você utilizar essa peça, tá? É muito comum você encontrar isso, certo? A segunda mais fácil de você estar utilizando, a segunda mais comum, vamos colocar assim, não necessariamente mais fácil, seria a Phillips, tá? Ela já é no formato de cruz. Enquanto a fenda simples você tem um corte apenas, tá? Então existe a chance da chave, enquanto você está fazendo a força e rodando, ela soltar, escapar. A chave Phillips ela tem um pouco mais de dificuldade para acontecer isso. Então normalmente você tem uma precisão melhor, você tem um apoio melhor para conseguir estar fazendo a aplicação, tá? Subindo a escala, depois da Phillips, nós temos a Pose Drive. O que seria a Pose Drive? Ela seria um aprimoramento da Phillips, tá? Então ela continua com aquele xizinho normal, porém ele possui um segundo conjunto de X, um segundo conjunto de cruz ali, tá? Formando como se fosse uma cruz um pouquinho mais fina. Isso vai fazer com que você tenha uma precisão ainda maior na hora de estar fazendo o aperto, tá? Qual que é o problema principal disso daí? Muitas vezes as pessoas confundem as chaves de fenda com as Pose Drives e uma não serve na outra, tá? Como elas são muito parecidas, é difícil às vezes você, de forma rápida, identificar as duas, mesmo ela tendo essas diferenças, tá? Porque essa segunda carreira, essa segunda linha de cruz, tá, que nós temos na Pose Drive, ele é muito sutil. O outro formato que nós temos, que também é um pouco mais tranquilo de nós encontrarmos, são as chaves Allen, ou a sextavada interna, tá? O que seria isso? Ela tem o formato de um hexágono pela parte de dentro, tá? E você utiliza uma chave que normalmente são chamadas de chave Allen. Elas não possuem o formato tradicional de uma chave comum. Ela tem normalmente o formato de um L, tá? E a facilidade dela é que, como ela possui esse L, você tem um espaço que você consegue estar utilizando mais força, tá? Você tem uma alavanca melhor para poder estar dando o torque de apertar, certo? Tanto apertar quanto soltar. O outro modelo que também é muito tranquilo, tá, de você estar encontrando, é um pouco mais difícil de encontrar, mas ele ainda assim é encontrado com mais facilidade. São as Torx, normalmente chamadas de chave estrela. Tá? Então elas possuem a sua fenda um formato de basicamente uma estrela de 6 pontas, tá? E você utiliza uma chave especial para fazer esse tipo de função, que seria a chave Torx, tá bom? Esse tipo de parafuso normalmente é utilizado em segmentos automotivos ou que possuem uma característica muito importante de você ter uma força específica para estar travando esse parafuso. Você não pode passar dessa força, senão ela pode quebrar o parafuso ali, tá? Então esse daqui normalmente é uma aplicação muito específica. Os outros tipos de fenda que nós encontramos são a Robertson, que normalmente ela tem o formato quadrado, tá? Normalmente utilizado esse tipo de mecanismo no segmento automotivo, principalmente de alta performance, tá? Pela facilidade e agilidade para você estar substituindo alguma peça, então você precisa ter sim uma precisão maior. Então você coloca a chave e tira muito rapidamente, dificilmente você erra a posição da chave. Temos então a fenda combinada, que foi o que eu falei agora há pouco, que ela possui tanto a Phillips quanto a fenda juntas. E as mais difíceis, podemos dizer assim, de serem encontradas são as Tri-Wing e as Spanner. Tá? O que seria isso? A Tri-Wing ela tem um formato de aproximadamente 3 asinhas, né? Um triângulo com 3 riscos para fora. Esse daqui normalmente é utilizado em áreas de maresia ou se não setores aeronáuticos. Tá? É um parafuso muito difícil de ser encontrado. Aqui na minha região, para você ter ideia, a galera nem conhece isso daí direito. E o outro que também não é mais tão utilizado assim, normalmente é utilizado para peças eletrônicas também, tá?
O Triwing também é utilizado para peças eletrônicas, tá bom? Mas então sim, são os principais para utilizar nesse tipo de situação. Que como é uma chave um pouco mais difícil de se encontrar, dificilmente você tem algum tipo de alteração ali. Então o spanner, ou se não chamado de 2 furos, ele literalmente são 2 pequenos furos, tá? Que normalmente utiliza-se uma chave em formato de U para você estar conseguindo fazer o aperto ou o desaperto. Não é uma chave muito comum de se encontrar e o parafuso também não é fácil de encontrar, tá bom? Então a ideia realmente é utilizar os outros que vão fazer basicamente a mesma função. Isso daqui são peças muito específicas que dificilmente você vai ter um acesso tão fácil. Os parafusos normalmente são classificados pelo tipo de aplicação que você vai estar utilizando eles. Existem os de pressão que são fixados em cima da contraporca, tá? Então seria no verso da porca. Você teria uma aletinha que faz ela pressionar essa porca. Os prisioneiros, que são ideais para projetos que precisam ser montados e desmontados constantemente para poder ajustar alguma coisa. Os passantes, que normalmente não possuem cabeça e eles passam realmente atravessando toda a EPS, você vem com 2 chaves para estar apertando eles, tá? Então você normalmente utiliza 2 porcas nesses casos. E os não passantes, que são os que não utilizam porca. Para fazer uma boa escolha é necessário você saber o que você realmente quer atingir, e a partir disso você vai conseguir escolher o que melhor se adapta para você. Agora que nós já sabemos um pouquinho mais para que servem os parafusos e quais são os tipos que existem, tá? Vai facilitar muito a sua vida na hora de escolher qual que vai se encaixar melhor para o seu projeto. Se por algum acaso ainda assim ficou alguma dúvida, você tem alguma crítica ou se não alguma indicação de algo que a gente ainda não falou nesse projeto, comenta aqui nos comentários que vai ser bem interessante a gente trocar essa ideia, beleza? Eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Não esquecem de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, tá? Compartilhar com os seus amigos e ative as notificações para saber quando vai vir os próximos vídeos. Beleza? Nos vemos numa próxima. Até mais!